Olá pessoal, boa noite a todos. Então, temos aí nossa aulinha hoje, não é? Do dia 4 de outubro. Então, antes de começar, só alguns avisos, né? A partir do dia, bom, começando por semana que vem, dia 11, né, deixando aqui já registrado, que dia 11 a gente recebeu mensagem dizendo que vai ser recesso. Por quê? Dia 15 seria comemorado, quer dizer, é comemorado o Dia dos Professores, dia 15 de outubro, sexta-feira. Então, para não ficar com um feriado muito quebrado na semana, a direção decidiu, então, fazer um recesso. Então, dia 11 de outubro, próxima segunda-feira, não vai ter aula, nem presencial, nem à distância. E a partir do dia 13 de outubro, para quem tem as aulas presenciais, o horário altera, passa a ter aqueles 20 minutos de intervalo. Então, a aula vai começar às 19, né, presencialmente falando, entre as 19 e vai até as 20h40. Daí são 20 minutos até as 21 horas de intervalo, né? E depois, das 21 às 21h50, seria o segundo horário, ok? Então, só para deixar avisado vocês, né, para a parte do presencial, isso começa a valer a partir do dia 13 de outubro, que são algumas recomendações que passaram para a gente. Claro, ainda vale aquelas questões, né, de evitar aglomerações, distanciamento, usar álcool em gel e todos aqueles protocolos que ainda, né, estão por aí. Não é porque a questão aí do vírus está baixando que temos que descuidar, beleza? Bom, então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da precificação da energia elétrica, como é que isso é feito, em si, detalhes em si dos valores, a princípio eu até procurei isso, mas acabei não encontrando, mas a informação de como é feito, um pouco mais dessa política interna, é o que a gente vai ver aí nessa aula de hoje, ok? Bom, daí não esqueçam que vocês daí têm até as 11h50, se não me engano, ali para fazer o mapa mental e deixar postado ali para posterior correção. E esse mapa daí vale meio ponto, beleza? Muito bem, então, a questão aqui, a gente já, alguns pontos que nós já vimos, né? Que o nosso sistema elétrico integrado, o brasileiro, o SIM, ele é composto ali pelas fontes geradoras de energia, as linhas de transmissão e os centros consumidores. As fontes geradoras, de maneira geral, são as hidrelétricas, daí depende aí da sua classificação em termos de tamanho e potência gerada, termoelétricas, na sua maioria, incluindo aí as duas nucleares que nós temos, ok? Também entra aqui, né? Podemos colocar ali hoje, mais atual ainda, a questão da fotovoltaica e da fotovoltaica, da eólica e participação de biomassas que entram na parte das termoelétricas, ok? Os centros consumidores seriam basicamente as indústrias, o agronegócio e as residências, não é? A parte residencial, nós que consumimos energia elétrica. E também ainda entra nesse bolo toda a questão da micro e da pequena geração de energia elétrica, ok? Bom, então tudo isso aí é o panorama do nosso sistema, que deve ser precificado, ou seja, como a energia elétrica é um bem que é produzido e vendido para estes consumidores aqui, né? Indústrias, agronegócio e nós, residenciais, tem que ser precificado. E como é que faz para cobrar um preço justo, com base nos gastos que são necessários para a geração e para manter também todo esse sistema aqui de transmissão, né? Porque as linhas de transmissão fazem parte, não é, do sistema hidrelétrico brasileiro, né, no sistema elétrico e toda a manutenção e a expansão desse sistema, a criação de novos ramais, tudo isso entra em conta para você colocar um valor, não é? Para que as pessoas possam pagar essa energia elétrica, ok? Bom, no caso do modelo brasileiro, né, do atual modelo brasileiro de comercialização, duas leis têm que ser destacadas, não é? Na verdade, três, que seriam basicamente a lei número 10.848 e o decreto número 5.163, de
2004, e também o decreto número 5.177, que também de 2004, que institui o quê? A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a entidade responsável no nosso país por colocar valor na energia elétrica, não é? E também organizar toda a questão de compra, venda, trabalhar com o que é produzido de energia, se o que foi produzido estava dentro dos parâmetros, se sobrou energia, como é que ela lida com essa sobra de energia, se faltou energia, questão de déficit, como é que ela lida também, e sobretudo agora, né, nessas épocas em que nós temos aí estiagens prolongadas, o aumento, o custo da energia elétrica vai ficando cada vez maior, não é? Então, basicamente, você tem ali os vendedores, não é? Que seriam os geradores do serviço público, produtores independentes, comercializadores e autoprodutores. Então, todo mundo que produz energia entra neste lugar aqui, né? É um vendedor. Então, se você instalou placas fotovoltaicas lá no telhado da sua casa e começa a colocar energia na rede, você cai aqui também, certo? Se você tem uma fazenda e você colocou lá uma turbina no rio e você está aproveitando lá os dejetos animais para biomassa, num sistema de queima para produzir energia, também entra aqui, não é? E aí essa energia tem que ser contabilizada, né, por essa Câmara de Comércio, de comercialização, né? E através da contabilização dessa energia, essa energia vai ser oferecida em duas modalidades, ou dois contratos, né? Ambiente de contratação, como são chamados. Você tem o ambiente de contratação da forma regulada e da forma livre. No caso aqui da forma regulada, os principais distribuidores, não é, que seriam os consumidores cativos, as empresas de distribuição como a Copel, por exemplo, caem neste aspecto aqui, não é? Eles vão contratar energia elétrica através desta modalidade jurídica, né? Essa modalidade de contrato. E no ambiente livre de contratação, você comercializa a energia ou você compra a energia diretamente com os produtores, não é? É claro que eu vi em algum momento, quando eu estava preparando esse material, até acabei não colocando aqui, tem uma norma lá que proíbe que consumidores residenciais, não é, que tem uma faixa baixa de potência, não possam comprar energia diretamente do produtor, né? Tem que passar por um intermediário aqui, por uma agência ou por um distribuidor de energia elétrica, ok? E, obviamente, esses contratos são feitos mediante a leilões. Então, os leilões, eles vão ter montantes, não é, das quantidades de energia elétrica fornecidas por um período, e aí, através dos leilões e do acerto de contratos e períodos, esses ambientes são regulados através da Câmara de Comercialização. Não é? Então, na questão aqui do ambiente da contratação regulada, o que acontece? Alguns pontos aqui, não é, devem ser destacados. Então, olha só, as empresas distribuidoras de energia, né, que revendem para seus consumidores ditos cativos. Então, nós, consumidores residenciais, somos consumidores cativos, né, das empresas distribuidoras, Copel Distribuidora, como eu já mencionei. Então, olha só, parte da energia gerada pelo chamado programa Proinfa, né, que é um programa do governo federal para estimular fontes alternativas de energia, como eólica, solar e biomassa, com rejeitos florestais, animais, enfim, resíduos industriais ou de construção civil. Tudo isso cai nessa lei de incentivo. Então, parte da energia que é gerada por esses programas, né, por essas fontes alternativas, deve ser adquirida em termos desse contrato aqui, ok? A compra da energia, como eu falei, né, energia reserva, se você quiser ter uma reserva de energia ali, você tem que comprar através de leilões específicos, ou seja, tem os leilões para venda nominal ou normal de energia e para uma reserva, que seriam montantes um pouco menores, caso você esteja lá na sua indústria, por exemplo, prevendo preciso de energia reserva, leilão de energia reserva específico, ok? E também a compra da energia da Binacional Itaipu,
ou seja, por distribuidoras localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, se as distribuidoras se localizam em uma dessas três regiões e vai comprar energia desta maneira, desse ambiente regulado, o que acontece? Ela é obrigada a comprar parte da energia vinda ali da Itaipu, certo? Então, os leilões de energia do ambiente regulado, eles constituem a principal forma de contratação das empresas de distribuição. Os contratos, geralmente, eles têm um peso maior para as empresas distribuidoras do que para os consumidores, não é? Então, nesse ambiente, você tem um pouquinho mais de segurança em termos jurídico, em termos de investimento, ok? Então, é um ambiente mais regulado. Alguns dizem um pouco mais engessado por causa das normas e tudo mais, não é? E aí ele é representado por esta sigla aqui, né? Denominados contratos de comercialização de energia do ambiente regulado, ok? Então, se a gente olhar aqui da questão da energia, não é, das vendas de energia, isso aqui é um dado um pouquinho mais antigo, ele é de 2010, mas no ano de 2010, um pouco mais de 50% de toda a energia comercializada vinha através desses ambientes de contratação, certo? Aí esses bilateral de prazo longo ou curto seriam aqueles chamados ambientes livres, não é? Parte da energia que vem do Proinfa, Itaipu e alguns outros dispositivos de reservas ou déficits, ok? Então, o ambiente de contratação livre, não é, dos consumidores, ditos livres ou especiais, eles podem escolher o fornecedor de energia elétrica, não é? Os volumes de energias, os prazos, as garantias financeiras, dentre outros itens, constituem um contrato ali de compra e venda, mas a questão aqui da distribuição, digamos assim, da oneração, né, se é que essa palavra existe, entre consumidor e comprador, fica meio que mais dividido ali, 50-50, não é? Ele não tem tanta segurança jurídica em alguns aspectos nesse ambiente. E os consumidores livres, né, eles são caracterizados aqui por uma demanda mínima contratada de 3 megawatts, né, podendo adquirir de qualquer uma daquelas fontes, ok? Então, daí também teve aqui consumidores especiais, né, com até 500 kW, podendo adquirir energia das chamadas fontes incentivadas, como pequenas centrais hidrelétricas, usinas de biomassa, e também, recentemente, acabou entrando aqui a parte de solar, eólica e outras geradores independentes. Bom, em 2009 teve uma alteração, né, que permite que os consumidores especiais também pudessem adquirir energia de usinas com potências entre 30 e 50 megawatts, porém sem desconto. Então, questões de descontos, precificação, tempo de carência, tempo de prazo para você pagar a maneira como você vai pagar por esses contratos. Então, tudo isso tem as suas diferenças entre esses dois ambientes, né? O ambiente de contratação livre e aqui o ambiente de contratação regulado. Na maioria dos detalhes para a questão de prazos, multas contratuais, enfim, todos os maiores detalhes são bem definidos nesse ambiente aqui. Já no ambiente livre, isso aqui é negociado entre quem produz a energia para vender e quem vai comprar. Então, aqui no caso, algumas indústrias, a parte do agronegócio, ou propriedades em fazendas com maior demanda por energia. Então, isso acaba podendo ser negociado nesse tipo de ambiente aqui. Geralmente, esses contratos aqui eles podem ser de longo prazo, né, curto prazo, até 6 meses, ou longo prazo, superiores a 6 meses. Ok? E também tem essa questão das cotas do Proinfa, que essas normas aqui, pelo que eu andei dando uma olhada, elas alteram de tempos em tempos. Então, se eu não me engano agora, as cotas desse tipo de energia gerada por fontes renováveis têm que ser um pouquinho, as cotas tendem a ser um pouco maiores quando faz esse tipo de contratação, ok? Então, o processo de contratação de energia, a gente tem nesse organograma aqui a questão da energia incentivada, né? Que daí é com desconto, que daí vem lá de pequenas centrais hidrelétricas,
centrais de biomassa, com potência injetada na rede menor ou igual até 30 megawatts, centrais eólicas, com potência injetada na rede menor ou igual até 30 megawatts, e a questão da parte solar. Okay? Então, você pode comprar energia gerada por essas fontes com desconto. Sem desconto, já cairia em outras que já estão bem estabelecidas, não é? E aí você vem para onde você vê aqui onde vai, né? Se vão para os consumidores especiais ou para os consumidores ditos livres, conforme a sua demanda e a potência por eles requerida, ok? Bom, então a Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, ou CCEE, se vocês procurarem ali no organograma dos, digamos assim, de como está estruturado o setor elétrico brasileiro, né? Ela que ela é responsável pela operação do mercado da energia elétrica no âmbito do sistema interligado, sim. Então, seu funcionamento, como a gente mencionou, foi autorizado ali por essa lei, né, 10.848, e a sua implementação foi estabelecida pelo decreto 5.177, ambos de 2004. Ok? A CCEE, né, essa Câmara de Comercialização, ela é sucessora de empresas, né, administradoras do serviço do mercado atacadista de energia elétrica, né, que antigamente era conhecida por essa sigla aqui, né, ASMAI, e o mercado atacadista de energia elétrica, MAI. Então, durante um certo momento, esse órgão aqui atuou, depois ele deu lugar a este outro cara aqui, não é? E aí, depois, por essas leis, por essa lei, por este decreto, veio a Câmara de Comercialização e é que a está vigente até hoje. E quais são os trabalhos, né? O que englobam as suas atribuições, né? Então, a contabilização e a liquidação no mercado de curto prazo, ou seja, contabilizar o quanto de energia é produzida no país, e a liquidação seria a forma de você colocar um preço para vender essa energia, dadas as condições sociais, culturais, as condições também do meio ambiente que estão naquele momento, a questão política, a questão financeira. Então, tudo isso é levado em conta na hora de você contabilizar, não é? E, claro, também os custos envolvidos para produzir energia elétrica, porque não são custos fixos, são custos variáveis, principalmente em questões de dólar, por exemplo, porque muitas vezes você demanda equipamentos ou mão de obra internacional. E aí isso é precificado em dólar. Se o dólar está alto, o custo vai ser alto. Okay? Eles também trabalham com o tratamento da energia reserva, mecanismo de compensação de sobras e déficits, ou seja, com base no que foi produzido, não é se ficou sobrando energia ou se teve déficit, não é? E eles também são responsáveis por regulamentar a realização dos leilões da energia, quando delegado pela ANEEL. Então, dependendo da contratação de energia, a ANEEL elabora lá os pedidos e faz a demanda para a Câmara de Comercialização. E é ela quem elabora os leilões, ok? Então, essa Câmara ela conta ainda com uma equipe multidisciplinar, então são pessoas de várias áreas aí, desde a parte ambiental, a parte de engenharias, a parte de infraestrutura, a parte de social. Então, tem toda uma equipe multidisciplinar de colaboradores que atuam, não é, para fazer com que essa estrutura administrativa funcione, não é, e funcione bem. Então, a empresa ainda também utiliza sistemas computacionais, que a gente vai falar mais para frente aí, não é? Que faz o monitoramento e o processamento de informações para a questão da medição, registro e gerenciamento dos dados dos contratados, né? Então, quando uma empresa, por exemplo, é um consumidor livre ou empresas distribuidoras passam pelos leilões, elas passam a ser, adquirem lá por leilão uma cota de energia, elas passam a ser contratados. E aí, esses sistemas vão intermediar a questão da utilização da energia, acessos, falhas, enfim, toda uma questão aí de gerenciamento, ok? Bom, aqui tem uma linha do tempo dos primórdios do mercado da energia elétrica no Brasil. Então, primeiro essa ASMAI, né, que funcionou, né, começando lá em julho de 95, né, instaurada aqui pela lei número 9.074. Então, os conceitos do consumidor livre, do produtor de energia elétrica,
Daí lá por 99 nós temos a assinatura do primeiro contrato, né, de consumidor livre de energia. Agosto de 98, estabelecimento de acordos de mercado para comercialização da energia elétrica. O início em 2000, né, setembro de 2000, das operações deste órgão. Junho de 2001 até fevereiro de 2002, as realizações dos leilões de certificação para venda de energia, não é, para as distribuidoras. Em março de 2002, entrou o fim das operações da ASMAI e entra o início do mercado atacadista de energia elétrica, ok? Que vem aqui 2002, a implementação da Sociedade de Comércio de Energia Elétrica, e aí outros marcos importantes, né? Início dos trabalhos do monitoramento de mercado, e aqui foi todo um processo de aprender como fazer essa, digamos, precificação e tratar com os consumidores que eles estavam tendo por meio dos leilões. Então foi um período inicial de transição e de desenvolvimento desse mercado de comercialização de energia elétrica que nós temos hoje no Brasil. Até chegar aqui, não é, na transição do mercado atacadista para a Câmara de Comercialização da Energia Elétrica no nosso país. Então, essa Câmara de Comercialização da Energia, ela é organizada desta maneira aqui. Você tem a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, daí você tem o Conselho Administrativo. Subordinado a esse Conselho Administrativo, você tem os órgãos de suporte do Conselho Administrativo, a Superintendência, gerências de gestão e gerências de negócio. Então, tudo isso aqui tem as suas funções muito bem atribuídas, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas depois eu vou colocar, acabei não colocando ainda, mas depois eu vou colocar um link para um livro que fala só sobre o mercado de comercialização energética do Brasil, e lá, nos seus diversos capítulos, tem todo o detalhamento de cada um dessas partes, né, desses setores aqui, não é, desse organograma da Câmara de Comercialização, ok? Então ali, como a gente já viu, em 2004 ela passou a ser consolidada, né, e pode-se destacar que houve um crescimento no livre mercado, né? Ou seja, você tinha ali alguém que gerenciasse esse mercado com garantias, e aí investidores, tanto nacionais quanto internacionais, começaram a vir para cá porque eles tinham garantias, não só jurídicas, não é, mas em algum aspecto política, para essa questão de poder instalar indústrias, porque muitas vezes a indústria precisa de energia para funcionar. Certo? E aí esse mercado vai expandindo, não é? Ele vai ganhando também maturidade dos seus agentes, o aperfeiçoamento das regras, porque muitas vezes essas regras elas não podem ficar estagnadas para um determinado período, não é? Elas têm que mudar conforme aí as questões sociais, econômicas, políticas e também do meio ambiente, ok? Os procedimentos de comercialização, a questão da troca de dados, não é? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para você atualizar sempre este setor, ok? Então, os agentes aí associados, eles são classificados em categorias de classes, sendo elas categorias da parte de geração, distribuição e comercialização. Então, quando os agentes, eles querem trabalhar nessa questão aí da comercialização da energia, ele vai se classificar como geração, as hidrelétricas, produtores independentes, até micro e pequena geração das residências com energia eólica ou solar, distribuição, que daí vão estar ali, que vão fazer toda aquela questão de manutenção, instalação de energia, de linhas de transmissão, não é? E a comercialização, que vai intermediar a energia entre essas empresas que adquiriram ali as cargas de energia nos leilões e os consumidores finais, que são as indústrias, ou o agronegócio, ou nós, consumidores residenciais. Então, aqui nós temos que os agentes, né, que participam desse processo de comercialização, eles são associados à Câmara de Comercialização e eles são classificados em categorias e classes, de acordo com as suas características. Então, você tem aqui alguns exemplos, né, que seriam a questão do gerador, autoprodutor, distribuidor, comercializador,
Enfim, e aí você tem aqui um período de 2000 até 2010, outubro de 2010, a quantidade desses agentes. Não é? Então, aqui no caso de geradores, você pula de 15 lá em 2000 para cerca de 28 em 2010. É claro que esse número deve estar bem maior hoje. Okay? Consumidores livres, não é que são que adquirem energia por aquele contrato de ambiente livre. Eles começaram em 34 lá em 2004, pulando para 913 aqui em outubro de 2010. Então eles viram que o ambiente livre para eles era mais vantajoso, certo? Então, só para mostrar realmente esse crescimento do mercado de comercialização da energia elétrica no país. Claro, isso também se deve à questão do aumento da população, não é? Se a gente parar para pensar, de 2010 para 2020 teve um aumento populacional, assim como também teve de 2000 para 2010, e isso não é faz com que tudo, parte de indústria, agronegócio e a parte residencial, demandem um aumento, né, por mais energia elétrica, né, por melhores condições de vida e tudo mais. E aí você tem que fazer com que esse mercado se torne cada vez mais dinâmico, certo? Então, como a Câmara de Comercialização é, digamos assim, um vendedor, podemos colocar nesses termos, tem como responsabilidade prestar todo o suporte necessário para que os agentes, né, que desempenhem adequadamente suas atividades no mercado, possuem uma área específica de atendimento composta por diversos especialistas. Então, por exemplo, se a Copel Distribuidora começa a ter alguns problemas lá com as suas fontes de energia adquiridas lá por leilões ou com as suas cotas, ela vai entrar em contato com a Câmara de Comércio e vai demandar lá a solução desses problemas, não é? Então, todo contrato entre a central de atendimento e os agentes é registrado, não é? É como se fosse um saque lá de uma loja ou de uma empresa que você compra um produto, não é? Então, no momento que você entra lá com um pedido, vai ter todo um controle para verificar se todo o processo, tudo que foi feito pelo solicitante, todo o seu questionamento, toda a segurança, não só jurídica, mas também financeira, aconteça, para que você tenha, para que essa confiança e, e a Câmara de Comercialização se estabeleça realmente como um órgão, não é, de responsabilidades e peso. Então, por exemplo, ao longo dos anos, né, a quantidade de chamados aumentou em função do crescimento do número de agentes, não é? E o maior número de atribuições assumidas pela Câmara de Comercialização. E aí isso começa a dar uma certa qualidade, não é, por serviços prestados por essa Câmara, não é? Certo? Então, olha só, aqui a gente tem aqui a evolução, né, do número de chamados, né, de agentes treinados pela Câmara de 2002 até 2009, não é? Lembrando que ali, parte de 2002, você tinha o mercado atacadista de energia. Então, aqui você tem número de chamados e o número de agentes treinados para resolver os problemas, não é? E aí você vai solucionando eles e tudo isso vai virando estatísticas nos processos ali de controle e relatórios finais definidos por essa Câmara de Comercialização. Lembrando que essa Câmara de Comercialização ela é apenas um dos órgãos que estão ali associados para gerir essa questão da energia elétrica no Brasil. Você tem a ANEEL ainda, você tem a Empresa de Pesquisa de Energia Elétrica e outros ali, que agora não me recordo os nomes, mas que têm suas funções específicas que também estão que contribuem, trabalham para manter todo esse sistema funcionando. Bom, assim como um órgão de grandes responsabilidades, essa Câmara ela conta com sistemas computacionais específicos, inclusive desenvolvidos especificamente para eles, não é? Para trabalhar com essa questão aqui, né, com o sistema de coleta de dados de energia, né, que aparece com essa sigla aqui, né, SCDE, e o sistema de contabilização e liquidação, SCL, também conhecido como Sinercom. Esse aqui em específico, ele é o responsável pela questão de dar o valor para a questão da energia elétrica produzida, que vai ser repassada para os distribuidores e depois, mais ainda, a energia cobrada
por eles, pelos distribuidores, para os consumidores finais, que seríamos nós aí, por exemplo. Okay? Então, esse sistema aqui ele tem a finalidade de coletar e tratar as informações de medição dos agentes de geração e consumo para serem utilizadas no processo de contabilização do mercado de curto prazo. Então, dessa forma, os agentes que atuam no mercado de energia devem adequar seus sistemas de medição. Então, sempre tem uma padronização que essa Câmara exige, não é? E também trabalhada junto com o Operador Nacional do Sistema, para que esses dois sistemas aqui, né, o SCDE e o Sinercom, possam receber os dados, não é? Fazer uma padronização das medidas e depois tratamento dos dados, para que isso seja muito mais rápido. Não é? Então, atualmente existem as duas formas de coleta de dados, né, empregados pelo sistema SCDE. A coleta passiva, nesse tipo de coleta, o agente instala a unidade central de coleta de medição para agregar os dados de todos os seus medidores. Então, aqueles medidores de energia elétrica são passados para esse cara, né, nessa coleta passiva, e desse central passa para o sistema SCDE. E tem a coleta ativa. Nesse caso, o que acontece? Cada medidor conectado diretamente à Câmara de Comércio, os dados são monitorados diretamente por eles. E aí você precisa de canal de comunicação de alta velocidade. Então, internet de fibra ótica, não é? Em alguns casos aí, ou sistemas de radiocomunicação ou radiofrequência. E a gente tem esse sistema aqui. Então, olha só, a Câmara está aqui com o seu sistema de coleta de dados, não é? Aqui você pode passar a coleta para este servidor local, que daí vai fazer a distribuição para os consumidores finais. Ou ainda, não é? O medidor passa diretamente para a Câmara. Então, aqui, por exemplo, os medidores mais modernos, aqueles que são bidirecionais, digitais e tudo mais, eles fazem esse tipo de monitoramento. E aí você tem, né, essa questão dos dados estarem sendo processados lá em tempo real. Então, aqui eles conseguem saber muito a questão de quanto está sendo demandado de energia por períodos e em contrapartida, monitorar a questão da energia que é gerada nas fontes. E aí fazer aquelas estimativas, se vai ter déficit, se vai ter sobras, qual que vai ser a valoração que eles vão ter que dar, em termos também do custo de produção. Ok? Então, esse sistema computacional ele realiza todos os cálculos previstos nas regras de comercialização. Então, quando a Câmara estabelece essas regras também são constantemente atualizadas nesse sistema. Então, ele leva em conta essas regras justamente para que você possa precificar, para que o sistema possa fazer essa contabilização e a disponibilização no mercado aí a curto prazo. Ok? Então, em linhas gerais, esse sistema é alimentado com dados de medição provenientes do SCDE, com informações de contratos de compra e venda e energia com o preço de liquidação das diferenças, conhecido aí como PDE, como PLD. Então, essa liquidação das diferenças depende de quanta energia foi gerada no período e uma previsão de quanta energia vai ser gerada no próximo período, que pode ser de meses ou anos. E aí, com base nisso, também a questão, e aqui também entra essa questão, não é, do acionamento das termoelétricas, que, no caso aqui, ele leva como os dados que são utilizados também levam a questão a parte climatológica. Então, estiagem, média de chuva, média de reservatórios, isso entra no processamento dessas informações. E aí ele sabe se para o futuro ele vai resolver preservar o nível dos reservatórios, diminuindo a produção de energia elétrica nas hidrelétricas e acionando as termoelétricas, que daí tem um custo maior. Então, por que ele resolve priorizar e salvar isso? Porque ele pensa que daqui a alguns por exemplo, agora nós estamos na primavera, indo em transição para o verão. Então, nós estamos esperando para saber se a média climatológica de chuvas vai estar igual ou superior às previsões que eles têm. Se ficar abaixo, não é, eles vão salvar essa maior quantidade possível de água para poder usar isso ali depois do começo do ano, quando você começa a entrar naquela período com estiagens, para não ficar tanto tempo só com base nas termoelétricas, ok? Então,
Os montantes contratados aí pelos agentes, né, são registrados nesse sistema. Os valores efetivamente produzidos ou consumidos e coletados por esse outro sistema aqui entram nessa contabilização, certo? Então, olha só, você tem aqui, nesse cronograma aqui, medição, os contratos firmados, os valores, o programa de liquidação de diário de energia, a contabilização, os resultados que ele gera aqui na parte dos relatórios, não é? E a liquidação, ou seja, a parte financeira, colocando o preço efetivamente e as condições de pagamento que são feitas ali pelas do vendedor, né? Monitorados aqui pela Câmara, para os consumidores, ok? Então, tudo isso aqui é processado nesse sistema, que é um sistema aí de supercomputadores, não é? E que tem que ser atualizados constantemente. E claro, né, um sistema como esse, ele deve ter um sistema de proteção bastante rígido, né, justamente para evitar problemas, né, porque se isso aqui cai, isso aqui você consegue causar um problema seríssimo no mercado da energia elétrica brasileira, ok? Relatórios mensais, posterior liquidação financeira, então você tem um resumo desse processo aqui. Ok? Então, essas regras de comercialização, elas são formadas por um conjunto de equações algébricas, né, que regulamentam aí as diferentes relações entre as diversas variáveis que impactam no processo de comercialização. Então, o quanto foi produzido, quanto foi consumido, qual é a diferença, quanto que foi gasto para produzir, para transmitir, certo? Como é que está a questão econômica para a parte dos consumidores, e por aí vai. Então, esse PLD, né, que ele é utilizado para valorar as quantidades de energias liquidadas, não é, que são vendidas no mercado de curto prazo, tem seu valor determinado semanalmente, com base no custo marginal de operação. Então, manutenção de sistemas de transmissão, linhas de transmissão, subestações, sistemas que pararam aí por alguma razão, ramais, regiões do país, questão de chuvas secas, enfim, tudo isso entra na conta, ok? Então, no caso do setor elétrico brasileiro, que é predominantemente hidrelétrico, o operador do sistema deve levar em conta o cenário e se utiliza a água dos reservatórios para gerar energia ou se opta pelo acionamento das termoelétricas. Então, isso que eu tinha mencionado antes. Então, nós estamos agora num cenário que ele está optando mais por ativar termoelétricas, por quê? Porque o fornecimento de energia das hidrelétricas está pequeno, justamente para preservar a questão da água, não só também para a questão da geração de energia, mas também para a questão do consumo de água, não é? Porque essa água, uma vez que passou ali pelas turbinas, ela segue o seu caminho natural ali pelos rios e vai para a captação e para reservatórios do consumo, não é? E então, muitas vezes, tem essa questão aqui do consumo da energia também. Ok? Então, essa tomada de decisão é realizada ali pelos resultados obtidos pelo emprego dos modelos computacionais, que são conhecidos como o New Wave e o Decomp, não é? Então, olha só, o New Wave, ele recebe os dados do planejamento, né, de longo prazo, séries de afluência, previsão de carga a longo prazo, ou seja, o quanto que está previsto para gerar, não é? E aí você vai ter a função do custo. Essa função de custo, então, alimenta o sistema de comp, que ainda pega a questão das previsões mensais e semanais das vazões de hidrelétricas e rios, previsões de cargas, disponibilidade da geração térmica e o custo da operação delas. Então, isso aqui demanda também a questão do combustível que você vai usar nas térmicas, não é? Então, até uns dias atrás estava se falando aí problemas com a questão do gás natural, que a maioria das termoelétricas brasileiras consome gás natural. Se houver digamos, um déficit nesse tipo de situação, o que vai acontecer? Você vai ter um custo maior ainda, não é? E aí você tem o CMO e o programa de liquidação diária, que é o que vai valorar efetivamente aí o sistema de energia elétrica brasileiro, né? Então, o New Wave trabalha aqui com períodos de 5 anos e o Decomp ele é períodos muito mais curtos, de 2 em 2 meses, ok? Então, esse modelo ele considera todas as usinas aí em um submercado agregadas em um único reservatório e aí você gera a função de custo futuro, né? Que indica o valor esperado
da água em função do nível do reservatório, ok? Bom, daí aqui você tem o objetivo do programa, então, é determinar o despacho de geração das usinas hidrelétricas e térmicas, o que minimiza o valor esperado do custo de operação. Então, o programa aqui efetivamente vai dizer, olha, cenário atual, ele é mais favorável para a questão da utilização das termoelétricas. Então, desativa as termoelétricas, produz por hidrelétrica, que o custo do megawatt-hora é mais barato, que daí passa lá para as distribuidoras, que passa para nós consumidores finais. E, no caso, agora, cenário não atrativo para as hidrelétricas, começa a ativar a termoelétrica, só que daí o custo fica mais caro, e é por isso que a gente vem pagando cada vez mais caro aí no valor da energia elétrica. Claro, passando um pouco para o lado ali da questão de planejamento e infraestrutura, isso também tem o seu papel. Por quê? Porque as fontes geradoras têm que ser constantemente pensadas e planejadas para períodos futuros aí de 10, 15, 20 até 50 anos. Por quê? Porque as condições climáticas estão mudando, nós sabemos disso. E aí, em termos disso, a questão das fontes geradoras tem que seguir uma tendência de se adequar. Não é porque num passado mais ou menos distante nós investimos bastante na geração de hidrelétricas que isso está resolvido. Não, isso nunca fica resolvido. Essa questão da geração e do consumo de energia e da demanda. E claro, né, tudo isso tem que levar em conta que se você quer ter investidores nacionais e internacionais colocando seu dinheiro nesses sistemas aqui, ou tendo indústrias produzindo, tudo mais, eles vão querer tirar um retorno financeiro e pagar cada vez mais caro pela questão aí da energia elétrica não é um bom investimento para eles. Não é? Então, no caso do Brasil, ele é subdividido aqui em submercados, não é? Que seriam a região sul, sudeste e centro-oeste, que opera como uma só, norte e nordeste. Então, o parâmetro de patamar de carga, que é definido em relação à variação da carga do sistema ao longo de 24 horas e um dia de operação. Então, esse parâmetro está associado aí à questão da demanda da energia, o consumo, o gasto para a produção. Então, olha só, em momentos de menor carga, menor consumo, tem-se o patamar de carga leve. Depois você tem os momentos de maior carga, são classificados como sendo patamar de carga pesada. Então, isso aqui é diariamente. Você entra lá na carga leve, carga pesada, que seriam maiores ou menores demandas por energia, não é? E a ANEEL estabelece um valor máximo, né, um valor máximo e um valor mínimo para essa precificação aqui, não é? E caso o valor calculado seja inferior ou superior a esses limites, né, o PDL assumirá o valor desses valores. Então, a ANEEL estabelece um valor de liquidação diária para o valor do megawatt-hora. Se o valor passar desse valor máximo estabelecido pela ANEEL ou ficar abaixo, não vai chegar a ser cobrado efetivamente esse valor que passou ou ficou abaixo. Vai ficar esse valor de limite estabelecido aqui pela ANEEL, certo? Então, só para vocês verem como esses sistemas, esses órgãos trabalham entre si nessa questão, porque muitas vezes a precificação líquida diária pode acabar chegando a valores cada vez mais absurdos ou cada vez mais caros, ou se produzir muita energia, o valor começa a ficar muito, muito barato. Então, daí alguém aqui dos consumidores, dos produtores, começa a perder dinheiro. Não vai valer a pena para eles. Então, justamente, você tem esses valores como uma espécie de segurança, não é? Para que o sistema se mantenha, não é? Então, outro pilar do processo aqui, né, de contabilização da energia é o registro dos montantes de compra e venda ao longo do tempo, a questão do mercado de curto prazo, no qual são liquidadas as diferenças entre os valores dos valores contratados e os valores efetivamente gerados e consumidos. Então, isso aqui vai de dia a dia ou de semana a semana. Então, quanto que foi gerado, quanto que foi consumido. Às vezes foi gerado mais do que foi consumido. Aí sobrou. Ah, mas tem dias que consumiu mais do que gerou. Aí é os chamados déficits, não é? E aí você tem regras específicas justamente para cada um desses dois casos, não é?
Que daí, no caso de sobras e reservas, existem lá os leilões específicos para isso, não é? Então, no caso aqui desses contratos, está aqui alguns exemplos deles, né? O contrato de compra de energia em ambiente livre, né, que são os contratos que a gente já mencionou, conhecidos como contratos bilaterais, que são firmados entre vendedores e compradores, que atuam no ambiente de comercialização livre, serviços públicos, independentes de energia, autoprodutores, comercializadores, consumidores livres e especiais. Contratos da Itaipu, que são firmados entre o agente comercializador de energia, né, que é esse órgão vinculado à Itaipu, e as distribuidoras que adquirem essa energia. Em função da usina ser nacional, a comercialização da sua energia é tratada em legislação específica, com regras particulares para a sua sazonalidade e modulação, certo? Contratos do Proinfa, não é, que são aqueles programa, né, do Ministério de Minas e Energia, que visa promover o desenvolvimento das fontes alternativas, ok? Então, contratos também de comercialização de energia em ambiente regulado, que a gente já viu, os leilões do ambiente regulado que prevêem duas formas de contratação por quantidade e contratação por disponibilidade. Então, contratação por quantidade, você contrata uma contratação típica de energia proveniente das usinas. Os riscos hidrológicos de operação são assumidos integralmente pelos geradores. Então, você vai contratar pedindo uma certa quantidade. Se o gerador vai conseguir fornecer isso ou não, isso é problema dele. Isso vem de acordo, quem assume esse risco é o gerador. Já a contratação por disponibilidade é o tipo de contratação mais aderente. As usinas termoelétricas, nesse caso, nessa modalidade, o empreendedor é remunerado através de uma renda fixa anual que permite a construção e a manutenção das usinas termoelétricas. Não é? Então é por isso que você tem bastante termoelétrica aí, né? Uma vez que o tipo de contratação por disponibilidade é o que mais tem vinculado, não é? Porque a termoelétrica é você ligar ela, tem ali o combustível, queima ele, você produz energia, fornece. Não é? Então, pela disponibilidade dela, que ela vai fornecer, pela quantidade, a quantidade que o contratante quiser. Ok? Então, e aqui a gente tem a evolução dos registros dos contratos, né, das contratações. Então, de 2000 até comecinho, de janeiro a outubro de 2010, não é? Você tem aqui os tipos de contratos, não é, que são firmados e a quantidade deles. Então, esses verdinhos aqui seriam os contratos bilaterais, que em alguns casos, a partir de 2001, eles começaram a crescer bastante. Os contratos de ambiente regulado também tiveram aqui um certo aumento. E em vermelho, o que estaria aqui seria a parte inicial, que seria os valores fornecidos inicialmente lá no começo dos sistemas elétricos brasileiros, ok? Bom, então o que eu tinha para mostrar para vocês nessa parte aqui do ambiente de contratação de energia era isso, né? Claro que isso aqui é só um resumo, né? Os principais pontos e os mecanismos de funcionamento que eu optei por pegar aqui, ok? Eu vou colocar ali depois o link para o livro que detalha aqui bem setor por setor, tem capítulos que só detalham essa questão aqui, por exemplo, do sistema de processamento, da aquisição de dados, como é feito, ou ainda a questão do sistema de precificação, a questão do monitoramento, ou até a questão dos agentes que começam a participar ali da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ok? Então, daí só repetindo aí o aviso ali do começo da aula, né? Que no dia 11, semana que vem, a gente não tem aula, porque foi estabelecido ali o recesso, né? Que seria do dia do professor, do dia 15, sexta-feira, ficou para segunda-feira, dia 11 de outubro, ok? Então, nossa próxima aula só vai acontecer lá no dia 18 de outubro, beleza? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fico aí à disposição de vocês. Da minha parte, não, professor. Beleza. Bom, daí se não tiverem mais nada, por hoje era isso daí.
Falou então, professor. Até a próxima Obrigada, aula. professor. Imagina, até. Boa noite, professor. Boa noite.